Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 1002 de 7 de maio de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest, com oferecimento do Google Security. A Elastic identificou um novo Trojan bancário brasileiro chamado TCL Banker, que os pesquisadores avaliam ser uma atualização relevante da família Maverick, também conhecida como Sorvepotel, sobre a qual a gente já falou em outras ocasiões nesse podcast. A campanha, rastreada como Ref 3076, chega até a vítima por meio de um instalador MSI malicioso dentro de um zip. O instalador abusa da técnica de DLL Sideloading contra um programa legítimo da Logitech, o Log AI Prompt Builder, carregando uma DLL maliciosa que se disfarça de um componente do framework Flutter. Uma vez executado, o loader do TCL Banker levanta uma série de verificações do ambiente. Ele testa se o sistema está sendo debugado, se está rodando numa máquina virtual, se tem recursos de hardware suficientes e se a configuração regional é do Brasil. O detalhe mais notável dessas verificações é que o resultado delas compõe um hash de ambiente que é usado como chave para a decifragem do payload principal. Isso significa que se o malware estiver sendo analisado em uma sandbox ou sob um debugger típico de um analista de malware, o hash não vai bater e os módulos internos simplesmente não vão ser decifrados. Uma maneira elegante de dificultar a análise. O TCL Banker monitora a barra de endereços do navegador em tempo real e ativa uma sessão com o seu servidor de comando e controle assim que detecta que a vítima acessou algum dos 59 domínios de bancos, fintechs e exchanges de criptomoedas brasileiros que ele tem como elegíveis. Estabelecida essa conexão, o operador ganha acesso remoto à máquina e pode acionar um conjunto de sobreposições de tela para conduzir as fraudes. Uma dessas sobreposições imita uma tela de atualização do Windows, outra exibe um formulário para capturar credenciais bancárias e uma terceira exibe a mensagem abre aspas, estamos entrando em contato, fecha aspas, enquanto o operador ou um cúmplice dele liga para a vítima se passando por um funcionário do banco. O malware ainda inclui mecanismos para ocultar tais sobreposições de ferramentas de captura de tela e impede o acesso ao gerenciador de tarefas do Windows durante a sessão em que o payload é acionado. O segundo módulo do TCL Banker é responsável pela autopropagação da ameaça. Ele tem duas variantes, uma que sequestra sessões autenticadas do WhatsApp web do navegador da vítima para enviar mensagens maliciosas aos contatos dela e outra que usa o Microsoft Outlook da própria vítima por meio do componente do Windows chamado Com Automation. Assim, ele usa esse componente para disparar e-mails de phishing à lista de contatos da caixa de entrada. O efeito é que as mensagens maliciosas chegam com a identidade da vítima, tornando a detecção muito mais difícil. A Elastic avalia que a campanha ainda está em estágio inicial. A página de phishing estava em manutenção no momento da análise e há artefatos de desenvolvimento no código, mas os módulos de distribuição estavam ativos. A infraestrutura toda está hospedada na Cloudflare Workers, o que facilita a rotação rápida dos componentes do ambiente. IOCs e regras de detecção no link aqui na descrição do episódio. E o grupo iraniano Muddy Water, vinculado ao Ministério de Inteligência e Segurança do Irã, tem conduzido uma operação disfarçada de ataque de ransomware. Em um incidente investigado pela Rapid7 no início desse ano, o grupo usou o Microsoft Teams para abordar funcionários de uma organização não identificada, estabelecer sessões de compartilhamento de tela e roubar credenciais e configurações de autenticação multifator. Após o acesso inicial, o grupo implantou ferramentas legítimas de acesso remoto como o DW Agent e o Ndesk para garantir a persistência e instalou um backdoor personalizado chamado DarkComp. A operação foi encoberta sob a fachada do grupo de ransomware Chaos. A organização vítima do ataque foi listada no site de vazamentos do Chaos e recebeu e-mails de extorsão, mas a Rapid7 identificou que nenhum ransomware foi efetivamente executado e que o objetivo real era a espionagem e o roubo de dados. Os artefatos técnicos usados, incluindo um certificado de assinatura de código anteriormente vinculado ao Muddy Water e
e domínios de infraestrutura já conhecidos do grupo levaram os pesquisadores a atribuir a operação ao grupo iraniano com confiança moderada. Essa tática de disfarçar a espionagem como ransomware não é nova para o Muddy Water. No final do ano passado, o grupo já havia feito o mesmo com o ransomware Qilin em um ataque contra uma organização israelense. E a Kaspersky reportou mais uma campanha de supply chain no repositório PyPI. O grupo responsável é o Ocean Lotus, também conhecido como a PT-32, um grupo de espionagem já documentado como vinculado ao governo do Vietnã, com um histórico de ações contra governos, empresas e jornalistas. Nessa campanha, o grupo publicou pacotes maliciosos do tipo WIL no PyPI. Pacotes WIL são um formato de distribuição Python que permite instalar código sem necessidade de compilação, acelerando o processo para o desenvolvedor. Esses pacotes continham um dropper que instalava um malware até então não documentado, batizado de Z-Chatbot, tanto em sistemas Windows quanto Linux. Por fim, a Microsoft postou uma análise sobre o uso da técnica ClickFix em campanhas direcionadas a usuários do macOS. A técnica ClickFix, que já mencionamos diversas vezes aqui no Cyber Morning Call, consiste em convencer a vítima a copiar e executar um comando malicioso diretamente no terminal do sistema operacional. No macOS, as campanhas identificadas pela Microsoft usam anúncios falsos no Google, sites que imitam ferramentas legítimas e prompts que pedem ao usuário para rodar um comando no terminal como se fosse uma etapa normal de instalação. Uma vez executado, o comando baixa e instala infostealers como o MacSync e o Atomic macOS Stealer, todos projetados para roubar senhas salvas no navegador, tokens de sessão, chaves do keychain do macOS e credenciais de ambientes de desenvolvimento. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.